Olá, queridos, boa tarde. Agradeço aí a sua presença conosco nessa tarde, dia 25 de julho, 17 horas e 3 minutos, e nós então estamos aqui no último dos nossos estudos sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? Nós estudamos aí no nosso primeiro estudo os fatores, né, que conduziram à Reforma Protestante, né, os fatores históricos, sociais da época em que surgiu a Reforma. Tivemos oportunidade de ver alguns pontos no nosso primeiro estudo. E no segundo estudo nós vimos, então, começamos a ver aqueles que nós consideramos os fundamentos da Reforma Protestante, que são os 5 solas. Que o primeiro foi o sola scriptura, que quer dizer somente a escritura. Depois nós vimos o solus Christus, que quer dizer somente Cristo. Depois nós vimos o sola gratia, que quer dizer somente a graça. Vimos o sola fide, que quer dizer somente a fé. E hoje então nós temos aí a oportunidade, a alegria de estar encerrando esse nosso estudo, essa nossa série, com um tema que também é extremamente relevante, que é o tema da adoração. Então eu quero pedir que você esteja aí bem atento ao que nós vamos falar. Nós vamos trazer, né, como nós sempre fizemos, algo da teologia católica, que foi aquela teologia que provocou, né, na mente dos reformadores a necessidade de uma reforma, que ficou conhecida aí como Reforma Protestante. Então eu queria que você ficasse aí bem atento ao que nós vamos falar hoje. Vamos fazer uma abordagem desse tema, 5 solas da Reforma Protestante, falando especificamente sobre o soli Deo Glória, somente a Deus a glória, tá bom? Antes eu queria dar alguns avisos, antes de nós orarmos para iniciar. Primeiro aviso é que a partir de amanhã, as nossas lives de domingo, nossos cultos, eles terão como tema Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. Então, aos domingos, nós vamos estudar, não vai dar para estudar todas as parábolas, vamos ver algumas parábolas para nós estudarmos nos nossos cultos de domingo. Então, a partir de amanhã, nós vamos aí trabalhar essa temática, Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. Vamos fazer aí uma abordagem de interpretação, né, de exposição do texto e de aplicação sobre o que as parábolas, então, hoje elas têm para nos ensinar. Eu gostaria de contar com a sua participação, eu acredito que será um estudo bem edificante. Então, amanhã, a partir das 18 horas, nós vamos estar juntos para trabalhar esse tema. No próximo sábado, a gente ainda está determinando aí qual será a nossa próxima série de estudos. Então, durante a semana, nós vamos estar aí avisando. Quero lembrar também que a Igreja Batista do Natal está nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Está aí para você os nossos endereços nessas 3 plataformas. Os nossos estudos, os nossos vídeos, eles estão sendo disponibilizados aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu tive uma experiência ontem de fazer uma transmissão através do Instagram, mas foi dramática, assim, foi terrível, foi triste. Então eu fiquei muito desanimado, não achei uma boa plataforma para transmitir vídeo, tá bom? Por isso a gente não tem transmitido através do Instagram, mas no Facebook e no YouTube você consegue encontrar aí, principalmente no YouTube, os nossos estudos anteriores. Eu recomendo, se você não pôde acompanhar algum, que você retorne e acompanhe então. Se você, por um acaso, mesmo não sendo membro da igreja ou membro da igreja, quiser ofertar com a Igreja Batista do Natal, está aparecendo aí na sua tela os dados bancários, então, para você fazer esse depósito, né? A gente, como não tem tido culto presencial, a igreja ela não está aberta, nós assim não temos feito o recolhimento de dízimo e oferta presencialmente. Os irmãos aí, de maneira fiel, têm feito aí por intermédio de transferência bancária ou depósito bancário.
Se você quiser colaborar, abençoar com essa obra, nós ficaremos com certeza agradecidos e Deus há também de recompensar vocês, tá certo? Então nós queremos aqui novamente dar as nossas boas-vindas a todos que estão aí nos assistindo nesse momento. Que Deus ele nos dê nessa final de tarde, começo de noite, um tempo bem proveitoso, tá bom? Nós vamos falar muito sobre adoração, sobre a perspectiva da adoração, do louvor a Deus, não como música, né, mas como adoração em si, aquilo que se deve dar a Deus. E eu quero contar então até o final com a sua participação. Vamos orar, querido? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Paizinho, eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos para estudarmos esse nosso último tema dos 5 solas da Reforma Protestante. Foi um caminho, ó Deus, de 1 mês e meio até chegarmos aqui para podermos encerrar o nosso estudo. Eu peço que Ele tenha abençoado e edificado vidas, Senhor, e seja, Pai, um instrumento do Senhor para edificar, para abençoar, para transformar vidas, tanto que ouviram quanto aqueles que poderão ter acesso futuramente. Então, ó Deus, que o Senhor esteja derramando graça e abençoando segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, apareceu uma mensagem aqui no computador, tem que mexer aqui. Bom, vamos aqui então para o nosso estudo. Espera aí que ele está tentando ler aqui. Ele está fazendo alguma coisa que não... Então, vamos... Pronto, agora vai, tá certo? Então vamos lá, vamos dar início aqui, muita disposição para encerrarmos hoje esse nosso tempo de estudo. Tive um problema aqui que apareceu alguma coisa relacionada ao firewall do Windows aqui, ficou logo em cima do botão para eu poder começar o estudo, tá certo? Mas aqui eu já consigo. Então vamos lá. Estudando os 5 solas da Reforma Protestante, aí já no nosso 6º e último estudo. O que nós vamos falar hoje, né, o último sola, que é o Soli Deo Gloria, que é uma palavra latina, uma expressão latina que significa somente a Deus a glória. Tem outros que vão traduzir a glória seja dada a Deus, somente glória a Deus, vão traduzir de várias maneiras, tá certo? Mas o significado é esse, é que toda glória, toda exaltação, ela deve ser dada exclusivamente a Deus, né? É isso que o Soli Deo Gloria vai significar, somente a Deus a glória. E por que isso é uma bandeira, um estandarte também da Igreja Reformada, daqueles que defendem os princípios reformados? Será que a Igreja Católica ela não acredita que a glória deve ser dada única e exclusivamente a Deus? Será que na época em que Lutero ele levantou essa bandeira e fez esse questionamento, não só ele, outros reformadores, inclusive pré-reformadores, também já não clamavam pela necessidade de que a igreja voltasse a dar a glória somente a Deus? Será que as imagens, a veneração aos santos, será que isso já não incomodava na época? Incomodava sim. A veneração, a adoração a imagens dentro do cristianismo, ela começa muito cedo, logo no 3º, 4º século, começa a haver um desvirtuamento, né, da adoração, da teologia, da doutrina, da eclesiologia, do ser e do fazer da igreja. As pessoas começam a
a assumir e a colocar dentro da sua doutrina, dentro da sua teologia, alguns pensamentos de pais da igreja, alguns, inclusive, pensamentos extremamente complicados que não diziam com a palavra. Então, na época, no quarto século, já havia essa questão de você enfatizar as imagens, culto aos santos, venerar os mártires mortos. Isso é algo muito antigo na igreja, mas sempre foi algo que incomodou, não foi nunca dentro da Igreja Católica Romana algo que provocasse um consenso geral, né? Tanto que nós temos aí vários ramos que saíram do catolicismo, como as igrejas ortodoxas, né? Não saíram necessariamente por essa questão, mas por outras. Nós temos os conflitos entre iconoclastas e iconodúlos, nós não vamos falar sobre isso, mas partiu também desse descontentamento, né, com a tendência cada vez mais crescente da igreja cristã em fazer imagens, em construir imagens. Então isso sempre foi uma preocupação dentro do cristianismo, apesar de que é um costume, digamos assim, um hábito, um desvirtuamento já consideravelmente antigo dentro da igreja, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos levantar alguns pontos da situação da Igreja Católica, como era a igreja, como foi se desenvolvendo. Obviamente vai ser algo bem resumido de algo extremamente complexo, a veneração das imagens, a veneração de anjos e santos mortos, a questão de Maria é um assunto extremamente delicado e complexo. Nós vamos ver isso de uma maneira muito resumida, mas só para os irmãos entenderem como era a situação, uma situação que na verdade perdura até hoje dentro do catolicismo. A começar falando sobre a veneração aos santos e aos anjos, né? Segundo a fé católica, aquilo que nós chamamos a comunhão dos santos envolve os cristãos que estão vivos hoje e os cristãos que já morreram. Então, no credo, quando fala creio na comunhão dos santos, esse comunhão dos santos não diz respeito apenas à comunhão da igreja local e também não diz respeito apenas à comunhão dos crentes que estão vivos em determinada época. Quando eles falam que nós temos como santos comunhão, na concepção católica, da teologia católica, a comunhão aqui envolve também aqueles crentes que já morreram. E a doutrina da veneração aos santos e aos anjos, ela retoma essa concepção de que nós estamos em comunhão com aqueles que morreram, para sustentar a ideia de que existe de fato uma comunhão nossa com os que morreram, com os santos que morreram e também com Deus. Então, segundo a fé católica, essa comunhão dos santos, ela é o fundamento do ser e da vida da igreja, porque a igreja ela é uma igreja viva, claro, é uma igreja viva, mas essa comunhão não se estende apenas àqueles católicos, né, que hoje estão vivos, mas também aos que já morreram. Então a comunhão ela envolve tanto os do passado quanto os do presente. Por isso se torna possível, dentro do catolicismo, nós falarmos sobre a intercessão dos santos, aqueles que morreram, que são considerados santos pela Igreja Católica. A santidade é uma palavra que para eles significa perfeito, né? Alcançar a perfeição em vida. Esses santos, então, eles têm a capacidade e eles estão diante de Deus intercedendo por nós. Eles vão tomar isso, por exemplo, da oração. Nós não oramos uns pelos outros? Oramos. O que é? Nós intercedemos. Por exemplo, nossa irmã Antônia, ela está com Covid, foi confirmada, ela está enferma, nós estamos em oração por ela, estamos intercedendo, né? Na doutrina católica, se nós podemos interceder uns pelos outros diante de Deus, muito mais aqueles que já estão na presença de Deus podem interceder por nós. Então, a doutrina católica, ela se fundamenta dentro disso que nós chamamos da comunhão dos santos. Então, os santos, eles morreram, estão nos céus e eles se envolvem nos negócios humanos daqueles que estão vivos. Eles podem interceder. Olha só, deixa eu sumir um pouco aqui da tela. Olha o segundo artigo no site da Canção Nova. Segundo um artigo no site da Canção Nova diz o seguinte: os santos são pessoas humanas que viveram neste mundo como verdadeiros modelos de cristãos, seguindo o Evangelho,
de Cristo e colocando em prática em suas vidas. Viveram conforme a vontade de Deus e por esta razão eles conquistaram o céu. Então você veja que o céu aí vem da conquista humana. Lembra que nós falamos sobre sola gratia, solus Christus, né? Somente Cristo, somente a graça, de que não haveria necessidade de nada mais a não ser a salvação por meio da graça, a salvação em Cristo por meio da fé, não é? E eles discordam completamente disso, porque o céu, apesar de Deus ele iniciar um processo de salvação, de santificação, esse processo é levado a cabo, a fim, pelo cristão. Então, se o cristão ele não consegue isso, o máximo que ele vai conseguir obter na sua vida é o purgatório, ou até mesmo o inferno. Então, não basta a graça de Deus, não basta Jesus, porque o homem ele precisa se esforçar e muito então para conquistar o céu. Então, esses santos, eles estão diante de Deus intercedendo por nós, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente resume com o nome de ICAR, defende a veneração dos santos, a veneração aos santos e aos anjos, a veneração, né? Aí o que acontece? Onde é que está? Porque, obviamente, aquelas religiões que se fundamentam na Bíblia, elas defendem que só há um Deus e que só um Deus merece ser adorado. Como eles vão fazer, então, para diferenciar entre a adoração e a veneração? A fim de afastar a acusação da adoração aos santos, a Igreja Católica faz uso de um subterfúgio linguístico. Como é isso? A gente já tratou, logo, se eu bem me lembro, nosso primeiro estudo, no primeiro ou segundo estudo, nós falamos sobre esse subterfúgio linguístico católico para diferenciar adoração e veneração. Ele diz o seguinte: quando você está venerando aos santos, não é adoração, é dulia, que vem do verbo grego, da palavra grega, tanto faz verbo ou substantivo. Se for substantivo é servo, se for verbo é servir, que é doulos, ou duléu, servir. Então você está venerando, não vem da palavra adoração, vem da palavra serviço. Se for uma veneração relacionada a Maria, também não adoração, é hiperdulia ou hiperdúlia, né? Depende aí de como se fala. Agora, a adoração de Deus é sempre latria, porque latreu significa, é a palavra mais utilizada para relacionar a pessoa de Deus à adoração. Então, para eles, a verdade é a seguinte: se você se prostra perante uma imagem, por mais que você declare amor àquela imagem, que representa um santo, ou um anjo, ou Maria, por mais que você peça, converse, ore, reze para aquela imagem representada, o santo representado naquela imagem, isso nunca será idolatria, nunca será adoração, porque sempre é dulia. Se você se prostra perante a imagem de Maria, faz as suas novenas, seus terços rezados em nome de Maria, nunca vai ser uma idolatria, vai ser sempre uma hiperdulia ou hiperdúlia, né? Veneração a Maria. Agora, quando você faz as mesmas atitudes voltadas para Deus, aí é adoração. O que é isso? É um subterfúgio linguístico. Você muda a palavra para atos exatamente iguais. Quer dizer, você se ajoelha, você dirige as suas orações, você canta, você coloca a sua expectativa, coloca a sua esperança. Se for para o santo é dulia, se for para Maria é hiperdulia, se for para Deus é latria. Isso que é isso? É um subterfúgio linguístico. Isso, na realidade, é o ato da própria adoração. Então, na verdade, venerar e adorar é o mesmo ato, é a mesma coisa. Mas para eles evitarem essa relação muito imprópria para uma igreja que se diz e se declara obediente à palavra de Deus, que proíbe a veneração, a adoração a outros deuses, né? Ou qualquer outra coisa, a adoração é exclusivamente dada a Deus, obviamente você não pode dizer, não, nós realmente temos culto, adoração a santos, a anjos e a Maria.
Então você não pode fazer isso. E para evitar essa relação, ao invés de proibir o hábito, ao invés de proibir a ação de adoração, de prostrar-se perante uma imagem, que é claramente uma adoração, ao invés de fazer isso, o que eles fazem? Eles mudam a palavra. Isso é muito inteligente do ponto de vista humano, mas muito incoerente do ponto de vista bíblico, porque o ato é o mesmo, né? Segundo a Igreja Católica, ajoelhar-se perante um santo sempre será adolia. Ajoelhar-se perante Deus sempre será latria. O ato é o mesmo, só muda a palavra. Olha que esperto, né? Você não muda o ato, você não transforma a mente da pessoa para entender que aquele ato de prostrar-se perante uma imagem está contrário ao que diz as Escrituras, mas para calar a consciência, tanto do Papa, porque o Papa acredita nisso tudo, até do mais simples fiel, do mais leigo fiel, você muda a palavra, isso cala a consciência daquela pessoa que está sim num ato de idolatria. No Novo Testamento grego, o ato de adoração a Deus tanto é descrito como dulia quanto como latria. Né? Nós somos servos de Deus, servos de Cristo. Utiliza a palavra doulos, duléu e outras palavras também como a palavra latria, a palavra adoração. Então, não tem essa de falar que para Deus a gente usa latria, mas para os santos usa dulia. Isso não existe, porque no Novo Testamento, ao referir-se ao nosso ato perante Deus, se refere tanto como serviço como dulia quanto como latria. Além do mais, deixa eu sair um pouquinho aqui da tela. Além do mais, o católico médio sequer saberá a diferença entre dulia e latria. Você realmente acha que aquele senhorzinho do sítio que vai no culto, que vai na missa ao domingo, você acha que ele sabe a diferença entre dulia, latria e hiperdulia? Não sabe. Então, aquele catolicismo que nós chamamos de catolicismo popular, que não tem absolutamente nenhum conhecimento do catecismo da Igreja Católica, não é formado nas doutrinas católicas, ele não sabe o que é dulia, o que é latria, hiperdulia. Para ele é tudo a mesma coisa, não é? Para ele é tudo a mesma coisa. Então, tudo isso que acontece lança o fiel num ato de adoração a imagens, num ato de adoração a homens, mesmo que sejam homens mortos, que sequer podem ser alcançados por nossas orações. Tá certo? Mas vamos então dar continuidade. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, deixa eu também aqui sair, no artigo 1161 afirma: na trilha da doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, lembra que eu falei que a Igreja Católica ela não tem obrigação de obedecer exclusivamente à Bíblia, porque a fé católica ela se fundamenta na Bíblia e em muitos outros documentos, como por exemplo a tradição da Igreja. É o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que essa tradição da Igreja ela é dada pelo Espírito Santo, que habita nela. Definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como representação da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, quanto a de Nossa Senhora, a puríssima e santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Quer dizer, daí você tem claramente que faz parte do catecismo, da doutrina católica, essa criação e essa exposição proposital de imagens, né, de ídolos, tá certo? Vamos dar continuidade. Agora, olha só, se nós olharmos para o que diz a Bíblia, né? Se nós, então, olharmos para o que diz a Escritura, é claro, Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma
semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer dizer, nada, absolutamente nada, com um propósito religioso deve ser construído como imagem. Obviamente alguns vão defender que a própria Bíblia existe a criação de imagens, né? Como os querubins que ficavam sobre a arca da aliança, a cobra que Moisés levantou no deserto. Nenhuma delas ela foi feita com o propósito de ser adorada e reverenciado, absolutamente nenhuma. Deuteronômio capítulo 5, versículos 8 e 9. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então veja só, a relação que existe entre você criar imagens, entre você confeccionar imagens e se prostrar perante essas imagens e o ódio de Deus. Essa maldição que é colocada, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, é uma relação direta à idolatria. Então, muitas vezes as pessoas, as gerações contaminadas pelo ato idolátrico de prostrar-se perante imagens, estão sendo alvos da ira, do ódio de Deus. Então, isso é muito sério. E a Igreja Católica Romana, ela faz isso como fundamento da sua doutrina, quer dizer, aquilo que provoca ódio em Deus, para eles é aquilo que é o fundamento da doutrina católica romana, que é o ato de você venerar santos, anjos, Maria e tudo isso por intermédio de imagens, tá certo? É isso que a Bíblia fala. Com relação a Maria, né? Maria a gente sabe que ocupa uma posição extremamente privilegiada dentro do catolicismo romano. Inclusive, quando você reza o texto, eu rezei muito porque eu era coroinha da Igreja Católica e eu rezei muito terço, né? Participei de procissão, disso tudo. E você reza 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Você tem uma sequência de várias Ave Marias, que é a reza, que trata acerca de Maria, a mãe de Jesus, e um Pai Nosso, que é a oração do Senhor. Quer dizer, existe uma ênfase muito maior dentro do catolicismo na pessoa de Maria e dos santos do que no próprio Jesus e no próprio Pai. Quer dizer, Maria é mais presente dentro do catolicismo do que o próprio Deus. A doutrina católica, a religião católica é uma religião tipicamente idolátrica, porque o fundamento, o círculo central é ocupado não pelo próprio Deus, mas por Maria, né? Isso é inegável dentro dos instrumentos e dos atos religiosos dentro do próprio catolicismo. Maria ganha dentro do catolicismo o status de deusa. Obviamente que ninguém vai falar isso, né? A gente cita, às vezes com um certo tom de ironia, dizendo que Maria é a 4ª pessoa da Trindade. Mas ela tem um status muito poderoso dentro do catolicismo, né? Como disse Dom Bosco, criador das chamadas obras salesianas, foi ela quem tudo fez, né? Ele criou essas obras que eram escolas voltadas para a população carente, para órfãos, para crianças pobres, né? As obras salesianas. E ele disse, né, que essa obra ela foi sustentada e criada por Maria. Foi ela quem tudo fez. Aqui em Natal, quando você entra na BR, eu esqueço ali, tem um colégio salesiano, que eu acho que era Maria Auxiliadora antigamente, enfim, eu não lembro, mas tem um colégio salesiano ali, e lá no fim do quarteirão tem uma placa exatamente com essa frase: foi ela quem tudo fez. Por isso eu fui procurar o sentido dessa frase e descobri então que tinha sido Dom Bosco, criador da obra salesiana. O que é curioso é que a obra salesiana, que começou como uma obra voltada para os pobres, hoje você, para estudar no colégio salesiano, tem que ser muito rico, tem que ter muito dinheiro, né? Tem que ser uma pessoa de muitas posses. Maria recebe tal relevância que para ela existe uma espécie distinta de reverência, que é a hiperdulia. Então ela não pode ser igualada aos outros santos, ela não pode ser igualada aos anjos, ela está
numa situação de extremo privilégio e importância dentro do catolicismo. O Papa Bento XVI, aquele que foi o Papa que continua vivo, mas não é mais Papa, né? Papa emérito, declarou não existir fruto da graça na salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora, né? Inclusive, uma das expressões mais comuns que nós encontramos para Maria é a expressão de medianeira, né? Eles não usam nem a expressão mediadora. Eles, para evitar essa relação, eles usam a expressão medianeira. Mas a figura de Maria, a pessoa de Maria, não a Maria real. A Maria real não está sabendo nada disso, não. A Maria, mãe de Jesus, não sabe nada do que estão atribuindo ao nome dela. Mas a Maria, dentro do imaginário religioso católico, ela ocupa uma posição de muita soberania, de muita autoridade dentro do catolicismo, né? Como diz uma música católica, tudo por Jesus, nada sem Maria. Então, a gente percebe essa relação muito profunda entre Maria e a religião católica, né? O Concílio de Nicéia, falando agora sobre a veneração a Maria, o que aconteceu na história, isso aqui é um resumo muito pequeno sobre o que aconteceu na história, né, acerca da pessoa da Maria e do Jesus, né? O Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, ele debateu sobre a pessoa de Jesus, quem era Jesus, e chegou à conclusão que Jesus é Deus. Isso no Concílio de Nicéia. O Concílio de Constantinopla aconteceu alguns anos depois, em 381, e definiu acerca da humanidade de Jesus. Então, o primeiro Concílio de Nicéia, ele trabalhou acerca da divindade, se Jesus era ou não Deus, se Jesus era uma criatura, ou então se de fato ele era o verbo preexistente, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. E o Concílio de Nicéia chegou à conclusão que Jesus é Deus, e nós pensamos assim, concordamos com o Concílio de Nicéia. O Concílio de Constantinopla, em 381, definiu acerca da humanidade de Jesus, dizendo o seguinte: Jesus é plenamente homem. E o Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, ele chegou à conclusão, depois de vários debates, a história é muito longa, de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, que é o pensamento hoje ortodoxo acerca da pessoa de Jesus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Quando nós chegamos em 451, o que aconteceu? Teve início um novo concílio, que foi o Concílio de Calcedônia. E o Concílio de Calcedônia novamente debateu sobre as duas naturezas de Cristo, porque anos antes, através de um homem chamado Eutiques, de Constantinopla, ele começou a levantar alguns questionamentos acerca da natureza de Cristo. Ele é o que chama de monofisismo. Ele dizia que Cristo tinha uma natureza que se sobressaía a outra, né? Não havia uma igualdade de naturezas. Então isso começou a incomodar a igreja, e o Concílio de Calcedônia ele foi convocado justamente para resolver essa questão. E tudo isso surgiu, né? Foi na verdade assim, surgiu da boa vontade de Eutiques. Por quê? Ele divergia entre a utilização do termo Theotokos. O termo Theotokos significa, é uma palavra grega que significa portadora de Deus. O que isso estava sendo interpretado, né? Que Maria era a mãe de Deus, não era a mãe de Jesus. Em Maria estava de fato Deus sendo criado. Ele queria evitar essa relação entre Maria como aquela que estava gerando Deus. Ele queria evitar isso. E ele propôs um outro termo, que é o termo Christotokos, que é a portadora de Cristo, que é a visão de que Maria não estava portando Deus, não era Deus que estava sendo gestado no útero de Maria, mas a pessoa humana do Cristo. Obviamente, né, no útero de Maria estava o Deus encarnado. Então, Deus estava no útero de Maria, sendo gestado como um ser humano, como qualquer outro ser humano. E isso gerou um problema sério para a igreja, né?
Isso gerou um problema sério, porque entra na questão, como eu falei, do monofisismo, porque estava levantando o questionamento com relação às duas naturezas de Cristo, né? De que ele não era plenamente Deus, não era plenamente homem. Ou que, como se defendia, que no útero de Maria havia o homem Jesus, e quando esse homem Jesus ele nasce, então, no corpo, sobre o corpo do homem Jesus é colocado então o Espírito do Cristo. Então era uma doutrina muito complicada que foi rejeitada pelo concílio de Constantinopla, perdão, pelo concílio de Calcedônia, mas a opção da igreja, então da igreja católica, era defender o termo Theotokos, referindo-se a Maria como mãe de Deus, apesar do termo referir-se a Maria como aquela que concebeu a humanidade de Jesus. Então olha só, o concílio de Calcedônia, ele manteve a utilização do termo Theotokos, fazendo referência não a Maria como aquela que estava gerando Deus, mas como aquela que estava gerando Cristo. O termo estava certo, ele foi usado de maneira certa, só que com o passar do tempo, os católicos, eles reenfatizaram e retomaram a utilização desse termo como se referindo a Maria como aquela que foi a mãe do próprio Deus, né? E não mais aquela que era portadora do verbo pré-encarnado, mas gerando então a humanidade de Jesus, né? Então isso foi algo importante dentro da história, e é a partir daí que nós ouvimos falar sobre Maria como a mãe de Deus, né? Com base no desenvolvimento desse pensamento católico a partir do Theotokos. No desenvolvimento da Mariolatria, existem outros 4 dogmas que são muito importantes. Quais são eles? Primeiro, é o dogma da Imaculada Conceição, que é o dogma que defende que Maria nasceu sem pecado original e nunca cometeu pecado algum em sua vida terrena, né? Então, o coração da Imaculada, né? O coração da Imaculada Conceição, enfim, essa expressão Imaculada Conceição diz respeito à impecabilidade de Maria. Maria, ela foi concebida sem pecado, segundo a doutrina católica, e ela viveu sem pecado. Existe uma relação que se vai fazer em relação a Eva no Éden, mas a gente não vai ter como entrar nisso agora, né? Essa doutrina só foi aceita oficialmente após ser declarada ex-cátedra pelo Papa Pio X em 1854. Né? Ex-cátedra quer dizer que ele não precisou consultar concílio, ele, da sua autoridade de infalibilidade papal, ele declarou esse dogma de que Maria nasceu sem pecado e permaneceu sem pecado durante toda a sua vida. Obviamente nós, evangélicos reformados, nós defendemos que Maria nasceu com pecado, assim como todos os seres humanos nasceram em pecado após o pecado de Adão e Eva. Tá certo? Então o primeiro dogma importante dentro desse ato de veneração é a concepção católica de que ela não tem pecado. Um segundo dogma também importante dentro dessa veneração a Maria é o dogma da sempre virgem. O termo eipartenos, ele foi empregado pela primeira vez por Epifânio de Salamina aí entre 310 e 403. E até em Agostinho de Hipona, que é um homem que nós respeitamos, né, encontrou algum tipo de apoio. E quando fala que Maria é sempre virgem, né, a eipaternos diz que ela jamais perdeu a sua divindade, né? Maria, ela sempre foi virgem, quer dizer, depois do nascimento de Jesus, ela não teria tido nenhum outro filho. Obviamente, nós que conhecemos as Escrituras discordamos completamente desse ponto de vista, né? Aí fica aquela pergunta, mas como ela pode ter permanecido virgem se o nascimento de Cristo ele foi natural, foi um parto normal? Quer dizer, ali se rompeu, no ato da passagem da criança, o ímen de Maria se rompeu com certeza, não é? Mas como isso é possível? Agostinho, ele tinha uma ideia meio mirabolante, meio esquisita, que dizia que se Jesus ele podia ressurreto ultrapassar paredes, ele poderia também muito bem ultrapassar o útero de Maria. Enfim, e olha que é Agostinho. Então, nós
Também não concordamos que Maria sempre foi virgem. A gente encontra claramente nas Escrituras textos que falam acerca dos irmãos de Jesus, né? Um outro também dogma importante dentro da veneração de Maria é o dogma da Assunção de Maria. Esse dogma vai dizer o seguinte: o corpo de Maria não encontrou corrupção no túmulo, mas foi ressurreto e unido à sua alma e indo para o céu 3 dias depois da sua morte. E foi declarado como dogma da igreja pelo Papa Pio XII em 1950, quer dizer, tem pouco tempo que a Assunção de Maria, a subida corpórea de Maria ao céu foi declarada como dogma da igreja, né? Ele fez isso também ex cátedra, ele não precisou consultar concílio, né? Alguns parece que dizem que foi até uma visão que ele teve, então ele tornou essa visão em um dogma católico, né? Então você faz uma óbvia relação entre o ato de Jesus, né, ter ressuscitado com o corpo e ter subido aos céus, ao ato de Maria, né? Você percebe claramente como está sendo construída a figura de Maria como uma semideusa. E quarto e último também é a função de Maria, o dogma de Maria como medianeira ou mediadora e cooperadora, né? O Catecismo da Igreja Católica afirma que a abençoada Virgem é invocada na igreja como advogada, ajudadora, benfeitora e mediadora. Nós falamos aqui os solos Christus, né, que só existe um mediador entre Deus e os homens. Para os católicos não, Maria também é uma mediadora. Os católicos evitam o termo corredentora, mas aceitam o termo cooperadora para a salvação, né? Se bem que tem alguns católicos que hoje defendem a utilização do termo corredentora, tá bom? Mas também essa visão de Maria como medianeira e cooperadora da nossa salvação, da fé, da salvação do católico, né? Da salvação do católico mostra a importância e a relevância que ela tem dentro do catolicismo. Está aparecendo para você, esse daí é um dos papas mais populares, tem até evangélico que gosta dele, que é o João Paulo II, viveu entre 1920 e 2005, né? João Paulo II era conhecido como Paulo Mariano, o Papa Mariano, porque era um dos que mais defendeu a figura de Maria dentro do catolicismo. Do lado você vê aí o brasão do Papa João Paulo II, você tem a cruz no brasão e você tem um M, que é o M de Maria, né? Então você percebe a importância que a Igreja Católica dá à pessoa de Maria. Agora vamos falar sobre a reforma, né? Vimos aí que dentro do catolicismo romano existem muitas adorações, existem pessoas que se prostram perante pessoas que não são dignas de absolutamente nenhuma adoração. Podem ter sido pessoas valorosas, firmes na fé, que morreram no Senhor, podem, com certeza. Não tenho dúvida de que alguns, né, crentes genuínos tenham se prostrado perante o Senhor e mortos estejam na glória, mas não são dignos de veneração absolutamente nenhuma, tá certo? E principalmente uma veneração que nos conduz ao ato da adoração, que é exclusivo de Deus. Como é então o Soli Deo Gloria da Reforma? Lutero, ele, diante desse quadro, né, que nós falamos aí de Maria, da veneração aos santos e construção de imagens, ele se distanciou completamente do pensamento católico, né, sobre outros mediadores, incluindo a própria Maria. Ele afirmou: todos aqueles que insistentemente atribuem a Maria tanto louvor e honra, ele impõe tudo isso, não estão longe de transformá-la em ídolo, como se ela desejasse ser honrada e se devesse esperar todo o bem dela. Então você vê que Lutero aí já discordou desse pensamento católico de você atribuir a Maria algum tipo de honra que cabe exclusivamente a Deus, tá certo? Até porque ela não pode receber essas honras, que ela não tem mais, não sabe mais o que acontece conosco. O Soli Deo Gloria reafirma que só Deus é digno de receber reverência, culto e adoração. Somente Deus, e mais nada e mais ninguém. Por mais virtuosa que seja uma pessoa, né? Por mais
brilhante, por mais santa que essa pessoa tenha sido aqui nessa vida, absolutamente ninguém é digno de que eu me ajoelhe e me prostre para lhe prestar qualquer tipo de adoração e reverência. A reforma defende isso. Os princípios reformadores defendem isso. A nossa doutrina, que se fundamenta na Escritura, ela defende claramente isso. Ninguém, absolutamente ninguém, merece o ato do se prostrar, do ajoelhar, do dirigir orações, do dirigir músicas, absolutamente ninguém. É só Deus que é digno de fazer isso. Na verdade, ele não só merece, mas é uma exigência de todo ser humano que preste honra, louvor e glória a Deus. A pergunta 1 do breve catecismo de Westminster, que é um dos catecismos mais importantes dentro das igrejas reformadas, é: qual é o fim principal do homem? Por que nós fomos criados? Por que Deus criou Anderson? Por que Deus criou você? Por que Deus criou todas as pessoas? Por que Deus criou todas as coisas? Se pergunta, né? Ora, a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito do homem. Como diz Calvino em seu comentário sobre Isaías capítulo 46, versículo 7. Deus deseja que sua glória seja manifesta no seu povo. Então, nós fomos feitos para isso. Nós nascemos para isso. A criação, ela foi pensada, ela foi planejada. A salvação, ontem foi aniversário da nossa irmã Thalita, e eu, numa conversa com ela aí no Instagram, eu disse isso: nós fomos tudo que Deus fez, a nossa própria salvação, ela tem como propósito exclusivo conduzir a glória toda para Deus, para que Deus seja exaltado e glorificado. Ninguém merece, só Deus. Esse é o fim, é o propósito da nossa vida. O propósito da minha vida não é ser rico, o propósito da minha vida não é ser feliz, o propósito da minha vida é glorificar e exaltar a Deus em todos os momentos da minha vida. O que a Bíblia afirma sobre adoração? Eu coloquei só alguns, porque são muitos textos, coloquei só alguns aqui para a gente ver. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É só por ele, por meio dele, para ele, tudo, absolutamente tudo é para ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo, absolutamente tudo. Não faz o menor sentido você fazer alguma coisa para agradar a um santo, subir uma escada, acender vela. Isso tudo é desnecessário, porque você faz as coisas para glorificar a Deus. Efésios capítulo 1, 5 a 6, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Novamente, a mesma coisa. Porque nós somos criados, porque nós somos salvos, porque Jesus ele morreu por nós, para que por intermédio da nossa vida, glórias fossem dadas a Deus. É para isso, queridos. Não existe outra razão. Eu não posso dar aquilo que Deus me exige exclusivamente para uma imagem, para um santo que morreu ou até mesmo para Maria. Dentro do cristianismo bíblico não há espaço para outro alvo de veneração e adoração que não seja Deus. Não há. Absolutamente não há. Você pode mudar o nome, pode chamar o gato de cachorro, pode chamar a pedra de água, pode chamar o céu de terra, você pode mudar o nome como você quiser, mas o ato da adoração, ele deve ser dado exclusivamente a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então, para quem é isso? É para Deus, não é para mim, é para Deus, tá certo? É exclusivamente para Deus. Esse ato de prostrar-se, de adorar, deve ser dado exclusivamente a Deus. Por várias vezes nas Escrituras, a idolatria é condenada e comparada à prostituição e adultério. Eu botei 2 textos aí, tem vários, Há muita condenação, é considerado como um pecado punível com a morte. O ato de você fazer imagens e se prostrar perante elas era um ato
condenado com a morte, com apedrejamento, né? Então, a Escritura, ela condena todo o ato de construção e confecção de imagens com objetivos de adoração e das pessoas se prostrarem. Nunca nós encontramos uma figura de uma pessoa humana sendo retratada na Escritura por intermédio de um artesão com propósito a ser colocado no espaço para adoração, para as pessoas venerarem. Isso é completamente alheio à Escritura. A Escritura nunca defendeu isso, né? Calvino, agora nós vamos falar sobre a nossa situação hoje, que é o abandono do solo e da glória. O nosso coração, como diria Calvino, é uma fábrica de ídolos, né? Calvino ele tinha essa expressão e eu concordo absolutamente com ele. O nosso coração, já que nós estamos falando sobre a Deus toda a glória, o nosso coração é um coração que teima em fabricar ídolos, né? O ídolo, ele pode não ser feito de madeira, gesso, de barro ou qualquer outro material. O ídolo pode ser uma expectativa, pode ser um sonho, pode ser uma ambição, pode ser uma paixão, pode ser uma escolha, pode ser autoestima, autopromoção, autocomiseração, autopunição, qualquer outra coisa. Qualquer coisa vindo num coração como o nosso tem todo o potencial para se tornar um ídolo, um objeto de adoração, um objeto de depósito da nossa esperança, da nossa expectativa, de roubar a nossa vida, de roubar de nós aquilo que nós devemos dedicar exclusivamente a Deus. Então, o nosso coração ele é repleto de todo um poder, de todo um potencial, de uma capacidade inigualáveis de promover coisas, objetos, pessoas e sentimentos a deuses. O nosso coração ele provê isso o tempo todo, ele nos engana, ele nos ilude, ele nos apega de tal maneira que aquilo que antes era uma coisa que Deus nos deu para a nossa bênção, para o nosso cuidado, acaba tomando o próprio espaço que pertencia a Deus. Então, o nosso coração, sim, é uma fábrica de ídolos, né? Agostinho, ele tinha uma frase que dizia o seguinte, ele dizia que a idolatria é o começo de todo pecado. Eu concordo com ele. A idolatria é o começo de todo pecado. Ora, como começou o pecado em Gênesis capítulo 3? A tentativa começou com o diabo, porque o diabo idolatrou a si mesmo. Ele se achava Deus, ele queria ser como Deus. O que é isso? É idolatria. Da mesma maneira, ele arrastou Adão e Eva com a mesma proposta: sereis como deuses. Então, a idolatria é o fundamento de todos os pecados que se acumulam sobre nossa vida. Então, os nossos pecados, eles só ocorrem porque Deus não está no lugar que lhe é devido, porque Deus não está ocupando o lugar que ele deveria estar ocupando. Quando eu peco, eu estou colocando o meu desejo acima da vontade de Deus, porque eu me considero maior do que Deus. Então, a idolatria, de fato, é o começo de todo pecado. Todo pecador é um idólatra. Todo pecador está adorando alguma coisa. Ou adorando a si mesmo, né? O pecado da mentira, o pecado da covardia, o pecado da ansiedade. Tudo isso se fundamenta no coração idólatra. E esse pecado da idolatria, como ele fundamenta, ele é o cimento pelo qual nós construímos toda uma vida de pecado, né? É a base da nossa vida de pecado, é o pecado mais comum e o mais difícil de ser confessado. Eu nunca vi ninguém se considerando terrivelmente idólatra. Nunca vi, é difícil. Você conhece algum pastor que disciplinou membro por idolatria? É porque nós julgamos que os evangélicos são imunes à idolatria. Que mentira, que engano. Os evangélicos, eles também podem se tornar idólatras. E olha, não é idolatrar o pastor fulano. Claro, você idolatrar qualquer pessoa, absurdo, né? Mas não é, às vezes é a idolatria do coração, aquilo que nós gostamos, aquilo que ansiamos, aquilo que desejamos, e está tudo lá dentro de nós. E ninguém confessa, queridos, eu queria vir aqui confessar que eu sou um idólatra, eu tenho ídolos.
Mas é o quê? É São Benedito que tem na sua casa? Não. É São Francisco de Assis? É a imagem de São Francisco de Assis? Não. É o que? Um preto velho que tem na parede? Não. São ídolos do coração, coisas que nós adoramos, nos apegamos, colocamos nossa esperança e nossa expectativa naquilo muito mais do que colocamos em Deus. É um pecado mais comum e o mais difícil de ser confessado. Ninguém gosta de se ver como idólatra, mas todos nós somos. C.J. Mahani, ele recomenda 3 perguntas para sabermos se algo que desejamos se torna um ídolo. Primeiro, por que eu quero isto? Qual é a razão? Qual é a motivação? Qual é o objetivo de eu querer determinada coisa, de eu querer determinada pessoa, ou então de eu ter determinado objetivo, sonho, desejo, expectativa? Qual é? Por que eu quero isso? Segundo, qual será a minha reação se eu não conseguir o que eu quero? Eu vou espernear? Eu vou chorar? Eu vou ficar reclamando? Eu vou ficar murmurando? Eu vou ficar revoltado? Eu vou ficar falando contra Deus? E terceiro, qual será a minha reação se conseguir e me for tomado? Como é que eu vou reagir? Como é que meu coração vai lidar com essa perda repentina? Eu acho interessante o ato de Abraão quando foi oferecer o seu filho Isaque, que Deus tinha pedido para que ele fosse oferecido em sacrifício. E o ato de desprendimento de Abraão, meu Deus, lhe impressiona? Porque a mim impressiona. Vá, sobe ao monte e me oferece o teu filho em sacrifício. E ele pegou, ele não titubeou, não reclamou. Ele simplesmente pegou o seu filho, lenha, cutelo e o fogo e subiu o monte com o filho, pronto para fazer aquilo que Deus dizia. Que prova! Quer dizer, qual será a minha reação se eu conseguir o que eu quero e se me for tirado? Se a minha reação é de revolta, de profunda insatisfação, é porque de fato existem ídolos no meu coração. Eu achei muito interessante a maneira como o C.J. Mahani ele chama a atenção para a gente fazer essa autoavaliação. Então você guarda essas 3 perguntas no seu coração para sempre que você quiser desejar ter alguma coisa, você repeti-las, né, para saber se aquilo é um ídolo. Por que eu quero isto? Qual será a minha reação se eu não conseguir o que eu quero? E qual será a minha reação se conseguir e me for tirado, me for tomado? É possível, então, declarar adoração a Deus e mesmo assim ser um idólatra? É muito fácil. Não, pastor. Mas todo domingo eu estou lá na igreja, todo domingo eu estou no culto, adorando. Eu só canto música evangélica lá em casa. Lá em casa não entra CD, a não ser CD evangélico. Eu estou sempre cantando música para Jesus, eu estou sempre falando dele, sempre, né? Sempre eu estou falando dele. Mas você pode ser um idólatra, mesmo só ouvindo música evangélica, mesmo só cantando adoração, você pode ser um idólatra. Olha, você lembra em Êxodo capítulo 32, quando Moisés, ele sobe para receber as tábuas da lei, e ele então, o povo, ele começa a pedir que fosse feito um bezerro para que servisse de adoração. Aquele bezerro, segundo o que pediram os israelitas, seria uma representação do Deus que os tirou do Egito, ou seja, do Deus verdadeiro. Eles pediram para que fosse feita uma imagem daquele Deus que os libertou, mas eles não viam. A mesma coisa aconteceu em 1 Reis capítulo 12, quando Jeroboão ele divide as 12 tribos, as 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Jeroboão começa a liderar essas 10 tribos, e para que esses homens, né, das 10 tribos não fossem mais a Jerusalém adorar, no templo de Jerusalém, ele então manda que se faça 2 bezerros que serviriam à adoração. E esses 2 bezerros também, eles faziam referência imediata ao Jeová, ao Javé. Então, é uma maneira de você perceber que você pode sim cantar para Deus e ainda assim ser um idólatra.
Um dos grandes problemas, fora todos os problemas que a idolatria causa, né, nos coloca numa vida de pecado, nos coloca numa vida de iniquidade, tudo isso é que a idolatria é um pecado que rapidamente mata e destrói a igreja. Ela corrói, ela destrói, ela tira a vida da igreja. Quando as pessoas começam a idolatrar, quando as pessoas começam a se voltar, a colocar suas expectativas em pessoas, em coisas, em bens, em materiais e tudo mais, a igreja começa a morrer. Se Deus ele não é o único Senhor, o exclusivo Senhor da igreja, a igreja ela começa a morrer. Isso aconteceu com o povo de Israel durante toda a sua caminhada no Egito, ou no deserto, saindo do Egito, reclamando, murmurando, querendo outros deuses, sempre esse desejo de ser como as nações pagãs e tudo mais. Queremos um rei que reine sobre nós, assim como é com outras nações e tudo e tudo. O que eles queriam? Eles queriam ser idólatras também, e tudo isso foi o quê? Matando o povo no deserto. Então isso é complicado, queridos. A igreja de Corinto, por exemplo, enfrentou esse grave problema. Paulo chama muito a atenção da igreja de Corinto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha só o que fala. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Então, olha só, já era um risco para a igreja em Corinto e já estava dentro da igreja o hábito da idolatria. Aqui era a idolatria crassa, aquela que podia ser facilmente identificada. Não tinha problema de identificação. Não era um ídolo do coração, era uma idolatria visível. E se diz, olha, algo assim, uma pessoa desse jeito. E onde é que está essa pessoa? Essa pessoa está dentro da igreja, porque ele se diz irmão. Então, dentro da igreja é possível que num culto de domingo estejam pessoas cantando com o coração idólatra. Outra exortação de Paulo a Corinto está aí, 1 Coríntios 10, 7 e 14. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Aí, versículo 14, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Então, porque Paulo ele precisa lembrar a uma igreja evangélica, a uma igreja cristã, que eles não podem idolatrar, porque há dentro da igreja o quê? Idolatria. Então, é possível e como eu falei, se nós levarmos em consideração os ídolos que são construídos pela nossa mente, pelo nosso coração, nós vamos então chegar à conclusão que todos nós temos pecados de idolatria para confessar. O que marca a idolatria é o abandono do verdadeiro Deus como alvo da nossa adoração, amor, serviço e confiança. Quando nós deixamos de dar a Deus aquilo que nós só podemos dar a Ele, aí há sim uma introdução ao ato da idolatria. Idolatria não é colocar alguém acima de Deus, também, mas é colocar alguma coisa no lugar de Deus. A gente só considera como idolatria quando então uma pessoa adora algo além de Deus. Não, também é idolatria isso. Mas a idolatria também é colocar alguma coisa no lugar de Deus. É como diz aquela música, uns confiam em carros, cavalos e em seus cavaleiros, mas nós confiaremos no Senhor. Quer dizer, depositou a confiança, é um versículo da Bíblia, é uma música, né? Porque eu primeiro lembrei da música. A pessoa coloca a sua confiança, a sua expectativa não em Deus. Por isso eu particularmente acredito que a ansiedade é o resultado de um coração idólatra. Porque não consegue depositar a confiança inteiramente em Deus. Então essa confiança precisa ser depositada em alguma outra coisa. Então, olha só e perceba que a idolatria não só é o ato de adorar algo além de Deus, mas sim tirar Deus do lugar que lhe pertence e colocar outra coisa no lugar. Isso também é um ato de idolatria. Pode ser uma pessoa, pode ser
um alvo, um objetivo, alguma coisa assim, mas está ocupando o lugar de Deus, é um substituto para Deus, naquilo que só Ele, naquela posição que só Ele pode ocupar, é sim idolatria. Os substitutos do verdadeiro Deus são sempre falhos, enganosos e diabólicos. Eles sempre trazem prejuízo. Então, tentar substituir Deus ou aquilo que Ele faz por qualquer outra coisa, pessoa, é sempre um ato de insanidade espiritual. É uma inconsequência. Porque se Deus está naquele lugar, só Ele pode ocupá-lo. Ora, gente, vocês imaginam, a gente tem que pensar muitas vezes nos desdobramentos que essas coisas trazem. Porque, veja bem, se você é uma pessoa casada e a sua expectativa, sua felicidade, a sua esperança é colocada não em Deus, mas no seu esposo ou na sua esposa, primeiro, isso é idolatria. Isso é pecado, isso é enganoso para você. E segundo, coitada da pessoa que é alvo da sua idolatria, porque ela não consegue suportar a carga. É desumano com alguém atribuir ou tentar atribuir a ela poderes divinos. E se a pessoa então aceita isso, é pior, porque a pessoa vai acabar sendo sufocada, prendida, escravizada por um tipo de sentimento que ela nunca vai conseguir cumprir. Por isso que tem muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas desalentadas, porque colocaram a sua expectativa e segurança em um tipo de relacionamento como se aquela pessoa fosse o Deus dela, e quando aquilo acaba, meu irmão, aí a pessoa só vai pensar em morrer. Porque o Deus deixou de ocupar o lugar que devia, porque a pessoa colocou outra coisa no lugar. Então você perceba que, primeiro, a idolatria não é algo que se resume a um ambiente religioso. Ah não, a idolatria tem a ver com culto, a idolatria tem a ver com igreja, a idolatria tem a ver com religião. Não, a idolatria tem a ver com a vida, com as nossas relações, com pessoas que nós elegemos como deuses da nossa vida, como alvos da nossa expectação, da nossa esperança, como consideramos como pessoas infalíveis, pessoas a toda prova, pessoas que não vão nos decepcionar porque nós consideramos como deuses. Então vocês imaginam, queridos, e percebam o quão sério é a idolatria, porque é um pecado que não prejudica apenas nós mesmos como adoradores, que seremos condenados por causa da nossa idolatria, seremos disciplinados por Deus por causa da idolatria, mas como o pecado da idolatria também prejudica as outras pessoas, prejudica a família, prejudica o nosso trabalho, prejudica os nossos filhos e prejudica a igreja que nós pertencemos. A idolatria é um mal terrível que precisa ser tratado. Quantas pessoas não estão sofrendo? Não porque o meu problema é o medo, o meu problema é a falta de esperança, o meu problema é a ansiedade, mas não conseguiram identificar ainda os deuses do seu coração e por isso estão sofrendo. Estão tentando resolver o problema do medo, o problema da desesperança, o problema da ansiedade e tudo mais, sem se ater ao fato de que isso pode ser uma manifestação de uma enfermidade espiritual que é a idolatria. Então não olhe, por isso que Paulo está enfatizando tanto com a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava sendo arrastada, alguns membros arrastados então para a prática da idolatria, dessa idolatria visível, da idolatria do prostrar-se perante ídolos, ou então guardar imagens em casa. Então, esses substitutos sempre serão falhos, né? E ninguém, queridos, absolutamente ninguém, é idólatra porque é inocente. Eu não sabia. Não há inocência na idolatria, como nos ensina Romanos capítulo 1. Eles não conheciam Deus, eles não tinham Deus, então eles se voltaram para as imagens. Coitados, isso é inocente. Não, Romanos fala que eles são inexcusáveis. Ao contrário, a idolatria é fruto da imensa pecaminosidade do coração humano.
O nosso coração, ele cria ídolos, ele adora ídolos justamente por conta do pecado. Não há absolutamente nenhuma maneira de justificar a idolatria e para ela não existe desculpa. Por isso que Romanos capítulo 1 vai dizer que eles são inexcusáveis. Aqueles que, sabendo que Deus é criador, transformam então a criatura em criador. Então é algo sério que nós estamos falando aqui. Salmo 115, versículos 4 a 8. Olha que texto interessante. São alguns textos que falam sobre essa fábrica de ídolos aí. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. Então, o que são os deuses? São absolutamente nada. Nada. Não são absolutamente nada. Não tem poder absolutamente nenhum para salvar. Então você vai na Igreja Católica, tem lá a imagem de São Cipriano, São Sebastião, São não sei o que, São João, e você se ajoelha perante aquela imagem, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada, porque aquela imagem não pode fazer alguma coisa para você e não existe um link daquela imagem com aquele santo no céu. Não existe, isso é só idolatria. A idolatria está com os dias contados. Isso daí é inevitável, que a idolatria ela encontre o seu fim, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Olha só o que diz Isaías, capítulo 2, versículos 18 a 21. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas, nas rochas, nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Ante o terror e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para encher a terra de espanto naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Então, mais cedo ou mais tarde, a idolatria ela será subjugada pelo Senhor da glória. Então, mais cedo ou mais tarde vai acabar. Isso aí é inevitável, que todas as pessoas que fazem esses ídolos, né? Inclusive ele usa dois elementos dos mais caros, prata e ouro, eles vão ter desprezo daquilo que fizeram, vão lançar aos ratos e aos morcegos, vão ter desprezo, vão ter vergonha daquilo que fizeram, vão ver o quão foi vão, que não tem absolutamente valor nenhum, que não tem poder para salvar. E eles vão, ao invés de continuar confiando nesses ídolos, eles vão tentar arrumar um jeito de salvarem a si mesmos, se escondendo nas cavernas. Porque eles vão ver que aqueles ídolos, quando o Senhor da glória se manifestar, eles vão ver que aqueles ídolos não são absolutamente nada. Miqueias capítulo 5, 13 a 15. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizerem com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes de Deus a Aserá, e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor, eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Então você veja aí que Deus ele vai se vingar dos idólatras, daquelas pessoas que então construíram as suas imagens. Mas diante disso tudo, querido, o que nós podemos fazer então para nos livrar da idolatria? Não é algo fácil não, viu? Às vezes você se livrar da idolatria é algo que vai pedir de você muita sinceridade e muita humildade. Eu dou aqui algumas orientações então para você retornar ao solidão glória, ao somente a Deus a glória. Primeiro, tenha consciência de si mesmo, pois ídolos são sempre prováveis. Nesse momento, no meu coração,
no seu coração, existe uma grande probabilidade de que haja algum ídolo. Lembra que eu falei que todo pecado, ele se fundamenta na idolatria? Se você peca, é porque provavelmente existe algum ídolo no seu coração. Agora veja, nem sempre é fácil de identificar que ídolos são esses. Eles nem sempre são evidentes, mas eles sempre são escravizantes. Tá bom? Porque Deus é aquele que tem servos. Todo Deus tem um servo. Se ele é soberano, se Deus ele tem soberania, se Deus ele exerce poder, ele exerce o poder e soberania sobre alguém, sobre aquele que o considera Deus. Então, se você tem um ídolo na sua vida, tem outro Deus na sua vida que não é um Deus verdadeiro, você provavelmente é um escravo desse Deus. É preciso, querido, muito discernimento e humildade para reconhecer que no coração há ídolos, que nós temos em nosso coração servido a outros deuses. Isso precisa ter muita humildade. Então, primeiro, tenha consciência de si mesmo. Nas suas orações, peça para Deus mostrar, peça para Deus revelar, peça para Deus lhe orientar através do Espírito Santo que habita em você, que Ele mostre onde é que estão então esses desprezíveis ídolos. Então, primeiro, tenha consciência de si mesmo, pois ídolos são sempre prováveis, né? Provavelmente na sua vida existe aí um ou vários desses ídolos. Segundo, confesse a Deus os seus ídolos e se arrependa deles. Tem que confessar, tem que dizer: Pai, me perdoa porque meu ídolo é o meu marido. Pai, me perdoa porque a minha felicidade é o meu ídolo. Pai, me perdoa porque a minha imagem é meu ídolo. Então você precisa confessar a Deus quais são esses ídolos. Não é o tipo de oração que você não pode fazer oração genérica. Pai, perdoa pela minha idolatria. Não, você precisa identificar, saber quais são os andores, as imagens dentro do seu coração, dentro da sua mente, né? E quando você começa a confessar e se arrepender, você começa a descobrir que a sua vida ela pode começar a balançar, porque todos os ídolos eles trazem de alguma maneira para a nossa vida estabilidade. Por mais que seja uma estabilidade ilusória, por mais que seja uma estabilidade que se fundamenta em um solo arenoso, né? Mas a gente aprende a viver com eles. A gente aprende a se relacionar com esses ídolos. A gente aprende as relações de manipulação com as divindades que nós criamos na nossa mente e no nosso coração, né? E quando você começa a decidir abandonar, você começa a perceber que pode ser difícil viver sem aquilo. Você tem aquela paixão da sua vida, aquele namorado, com aquela, como se diz hoje, um namoro tóxico, né? Namoro tóxico. Então você tem aí um relacionamento tóxico com alguém e você percebe que você está idolatrando essa pessoa, você precisa encerrar esse relacionamento. E às vezes não é fácil. E eu, como pastor, já vivenciei, já vi isso, né? Já vi isso de pessoas que tinham dificuldades em determinados relacionamentos porque não sabia como ia ser sem aquela pessoa. E a vida se acomoda, a gente se acomoda a determinadas situações e esses ídolos começam a ser ídolos extremamente familiares. Eles, de alguma maneira, por mais que por um lado, eles nos matem, nos escravizem, por outro lado, eles nos trazem determinado conforto e consolo, não é? É aquele santo que pede que você suba 200 degraus de joelho e você termine essa travessia, né? Esse ato com os joelhos em frangalhos. Mas para você é horrível ter que lidar com essa situação. Como é que um santo, para me ajudar, pede que eu ande 200 degraus subindo uma escada? Mas é cômodo, porque é mais fácil manipular um santo que lhe pede andar 200 degraus de uma escada do que submeter-se a um Deus que lhe pede santidade. O que é mais fácil? O mais fácil é subir 200 degraus de uma escada. Então, queridos, nós nos acomodamos a essas relações idolátricas, nós nos acomodamos a esses ídolos na nossa vida e na nossa mente, e nós precisamos então, com muita sinceridade, muito discernimento, começar um processo de quebrar esses ídolos, né? Eles podem inclusive estruturar parte da nossa personalidade,
do que nós somos, as nossas expectativas, as nossas identidades, a nossa identidade, as nossas paixões, eles podem estar, digamos assim, seriamente colocados e ocupando determinados espaços em nossa vida, e vai chegar um momento que nós vamos perguntar, mas se eu tirar, o que eu vou colocar no lugar? Porque o meu ídolo eu vejo, o meu ídolo eu sei como trabalhar, o meu ídolo eu já me relaciono com ele, como vai ser quando ele não estiver mais aí presente? Eles podem, queridos, os nossos ídolos, estruturar os nossos sonhos. Tem pessoas que idolatram o próprio sofrimento, porque o sofrimento, de alguma maneira, trazem algum tipo de vida, de sentimento de vida àquela pessoa. Eu estou viva porque eu sei que eu estou sofrendo. Então, a pessoa idolatra a própria miséria, a própria desgraça, a ponto de que, se ela se ver livre daquela desgraça, talvez ela não tenha mais como ficar dando desculpa para as pessoas porque não consegue isso, porque não alcança isso, e ela então vai ter que começar a lidar com as suas próprias limitações, com seus próprios pecados, não tendo mais que culpar determinado ídolo, não é? E acontece, parece que a gente acaba, né, tirando o ídolo, parece que a gente fica aí desprotegido. Aquele negócio, aquele sentimento de que perdemos alguma parte de nós, né? Então, queridos, lidar com essas situações, como eu falei, não são situações relacionadas exclusivamente ao culto da igreja. Fui na igreja hoje, o pastor estava cantando uma música, Ave Maria, Ave Maria. Como é que pode? Que idolatria é essa? Não é tão simples assim. E não diz respeito apenas ao culto em si, mas à nossa própria vida. Porque assim como Deus ele faz parte da nossa vida, ou deveria fazer, dos nossos negócios, das nossas emoções, do nosso intelecto, das nossas relações, os nossos ídolos também fazem. Aí vamos lá. Terceiro, quebre seus ídolos. Algumas pessoas precisam passar pela prova do Isaac. Tem que levar Isaac para o monte para ser sacrificado. Tem que levar. Tem que botar a lenha, tem que pegar o cutelo e dizer, vamos embora, Isaac, hoje, né? Partiu Hermon, #partiu Hermon, e vai ter sacrifício. E a gente, obviamente, eu estou falando de uma maneira metafórica, né? De você abdicar, abrir mão daquelas coisas que hoje estão tomando o lugar de Deus na tua vida. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ter que me livrar do meu marido porque eu considero ele como Deus. Não! O que você precisa fazer é tirar o seu marido do lugar em que Deus deveria estar. Coloca o seu marido no lugar de marido, coloca o seu filho no lugar de filho, coloca a sua esposa no lugar de esposa e coloca Deus no lugar de Deus. Então nós precisamos romper a relação de substituição de Deus. Eu não vou me ver livre da minha esposa porque eu a considero como uma pessoa que tem mais importante para mim do que Deus na minha vida. Não, eu não vou trocar de esposa. Eu vou trocar minha atitude, eu vou trocar o meu comportamento. Quando eu colocar Deus naquele lugar, a minha esposa vai ter que sair desse lugar. Não é digno para Deus, porque Deus ele merece estar naquele lugar, e não é digno, não é humano para minha esposa, porque minha esposa não tem condições de ocupar esse lugar. Então essas relações de substituição, elas devem ser levadas a cabo. E recolocar Deus no lugar que pertence só a Ele. Terceiro, quebre os seus ídolos. Se você tem imagem na sua casa, se são suas, quebre, não pode quebrar. Tá certo? Pode quebrar. Essas imagens mesmo, são isso, são aquilo. Eu sou um iconoclasta, eu creio na destruição das imagens. Obviamente, se não é, se você as considera, eu sou católico, o pastor está dizendo que eu tenho que quebrar minha imagem. A imagem é sua, você faz o que você quiser com elas, tá certo? Então fique bem claro, eu sou democrático, eu sou batista e os batistas são democráticos e respeitam a liberdade de consciência. Então, se você tem imagens na sua casa, você é católico, fixe suas imagens, meu irmão. Você vai prestar contas diante de Deus. Agora, se você é crente em Jesus e guarda imagem, e Deus está falando no seu coração que você tem que quebrá-las, quebre. Não tem problema, tá certo? São suas. Não vá quebrar dos outros.
quebre as que são suas, tá certo? Mas acima de tudo, recoloque Deus no lugar que pertence a eles. Aí vai chegar algum chato, e vai dizer, então o pastor acha que todas as artes sacras devem ser quebradas. Não. Por exemplo, Pietà, uma obra de Michelangelo, é uma obra sacra. E é um patrimônio da humanidade. Eu não acho que deva ser quebrado. Agora, eu não acho que deva ser adorada. Tá certo? Não acho que deva ser adorada. 4. Busque verdadeiros profetas. Os profetas bíblicos, eles lutavam contra a idolatria do povo. Foi a grande luta dos profetas. Era fazer com que o povo não idolatrasse. Então, procure profetas. Agora, não é profetada, não. Por favor. Não é esses profetas de fundo de quintal, de eita chúrias, rita nombrecasse, labachúrias, não. Não é profeta. Estou falando profeta de Deus no sentido daqueles que trazem a palavra. Procure profetas bíblicos que vão chamar a atenção para o seu pecado. Não é aquele, eita, Deus tem um mistério contigo. Não, desse daí profeta, fuja. Esse profeta, fuja. Você procure pessoas que vão expor, mostrar para você a palavra e vão lhe ajudar a lutar contra a idolatria. Procure ajuda espiritual e suporte na fé. Como eu falei, a gente, às vezes, para se ver livre de determinados ídolos, alguns movimentos dolorosos precisam ser feitos. Né? Porque podem ser coisas que estão de maneira tão conectadas e integradas à nossa existência que é como se fosse uma amputação. Uma amputação. E durante uma amputação você precisa de ajuda, de tratamento psicológico, né? De acompanhamento, especificamente acompanhamento pastoral, acompanhamento espiritual, aconselhamento. Então procure ajuda espiritual de quem pode lhe ajudar, de pessoas maduras na fé, pessoas sábias. Não vá atrás desses profetinhas, desses showmans da fé, não vá atrás disso não, isso aí não vai lhe ajudar. Procure gente séria, gente que ama e expõe a palavra de Deus, tá certo? Então, procure os verdadeiros profetas, tanto para reconhecer quanto para superar a idolatria, né? Às vezes você precisa de muita oração, de muito aconselhamento, de muita leitura da palavra, juntamente ou com o seu pastor, ou com algum líder, ou com algum crente mais sábio, com algum crente mais maduro, para que você possa dizer, olha, no meu coração eu tenho ídolos, eu preciso me livrar deles. Então, a gente precisa então buscar ajuda. 5. Aprofunde-se no conhecimento da palavra. Aprofunde-se. Conhecer o Deus verdadeiro nos ajuda a identificar os falsos deuses. Então, se envolva cada vez mais com a palavra do Senhor. Quando você começar a saber quem Deus é, a conhecê-lo, quão bom é o Deus verdadeiro, quão ajudador, quão compassivo, quão misericordioso, presente, bondoso, aí você vai olhar para aqueles deuses do canto da sua sala ou no canto do seu coração e dizer, meu Deus, como é que eu estou gastando tempo com tudo isso? Então, conhecer a Bíblia, né? A gente conhece a vontade do Senhor. Na palavra, Deus ele manifesta a sua vontade. Então, esteja seguro nela, na Escritura, para lutar pela verdade, para se ver livre dos seus ídolos. Então, 5, aprofunde-se no conhecimento da palavra. 6, desenvolva uma piedosa relação com Cristo. Aproxime-se dele para afastar-se dos ídolos. Aproxime-se do Senhor. Você quer se afastar dos ídolos? Quer abandonar a idolatria? Se aproxime do Deus verdadeiro. Se aproxime da luz, que as obras das trevas aparecem. Se aproxime da verdade, que a mentira vem à tona. Conheça a Cristo e o busque. Né? É a fórmula que não falha, Bíblia e oração. Se abstenha do pecado, da idolatria, mas busque a Deus através da Bíblia e através da oração. E por fim, meu último conselho, minha última orientação é congregue-se em uma igreja bíblica.
Congregue-se em uma igreja bíblica. Igrejas onde o louvor é antropocêntrico e a figura de destaque é o homem, são igrejas que ou caminham para a idolatria ou lá já estão. Então, procure uma igreja centralizada nas Escrituras e em nada antropocêntrica. Procure igrejas que se fundamentam no Senhor. Congregue-se em uma igreja onde Cristo seja o centro e a periferia seja a sua palavra. É essa igreja que você tem que buscar, né? Se tem igreja que não incomoda, se você está numa igreja que não lhe incomoda, não lhe expõe a verdade, que você não se sente exposto à luz, o que acontece? Você nunca vai conseguir perceber os caminhos da idolatria no seu coração. Agora, se você está numa igreja, que você é exposto à palavra, que a luz brilha através do púlpito, em algum momento, a idolatria, ela vai ser mostrada aos seus olhos. Então, queridos, eu encerro com esse conselho aqui, o nosso estudo sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Falamos então hoje sobre Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. E eu queria encerrar esse estudo com uma frase, que é uma frase de João Calvino. João Calvino, ele tinha um selo que ele colocava nos seus materiais, nas suas cartas, né? Que era uma mão segurando um coração. E ele acrescentava também essa frase, que é Cor meum tibi offero, Domine, prompite et sincere, que quer dizer, o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Então, que o nosso desejo, querido, com todo esse nosso estudo sobre os solas da Reforma Protestante, que o nosso desejo seja oferecer a Deus o nosso coração, tá bom? Que esse seja o seu desejo, que esse seja o meu desejo. Esse material e outros eu vou já disponibilizar essa semana que vem nesse site. Todo esse material, esses slides, eu vou transformar num PDF e vou colocar disponível, né? Foi mais de 150 slides que a gente criou para dar esse estudo. Um trabalho considerável, e então ele vai estar disponível para você gratuitamente, para você revisar e estudar junto com outros materiais que já estão lá nesse site, né? slideshare.net/viva a igreja, tá certo? Aí você então pode rever tudo que nós falamos aqui, tá bom? Não sei se restou alguma pergunta, alguma outra dúvida, você pode fazer então. Nos comentários eu posso tentar responder, nem sempre eu consigo, né? Eu sou uma pessoa extremamente limitada e nem sempre eu consigo. Então, se você quiser, pode deixar sua pergunta aí que a gente pode tentar responder. Eu queria, antes de orar encerrando, agora aqui olhando para vocês, eu queria, antes de orar encerrando, dar aqueles nossos avisos. Amanhã nós temos o nosso culto às 18 horas. Nós tivemos uma reunião com a diretoria essa semana e nós achamos por bem adiar um pouco o retorno das atividades presenciais. Nós já estamos aqui providenciando os equipamentos, mas por questão de segurança nós achamos por bem aguardar mais um pouco. Então nós continuaremos nas nossas lives. Então domingo, amanhã, o nosso culto ele vai ser online, às 18 horas, tanto no Facebook quanto no YouTube. E o nosso tema, nós encerramos domingo passado o tema sobre a pessoa de Deus, sobre Deus, com o Deus vencedor. E a partir de amanhã nós vamos iniciar um novo tempo e nós vamos falar agora sobre histórias e lições. As parábolas do Mestre. Nós vamos abordar as parábolas de Jesus, uma parábola por domingo. Eu não sei se a gente vai abordar todas, provavelmente não. Nós vamos separar algumas para trabalhar com os irmãos. Então, a partir de amanhã, 18 horas, aqui no Facebook, YouTube, Igreja Batista do Natal, histórias e lições, as parábolas do Mestre, né? Que Deus ele possa usar essa série de estudos para abençoar a sua vida e lhe edificar, tá bom? Também queria avisar que a Igreja Batista do Natal está nas redes sociais. Você pode aí nos ajudar se inscrevendo ou curtindo tanto a nossa página no Facebook quanto no YouTube, tá certo?
Nós temos também o nosso canal no Instagram, mas eu me frustrei um pouco com ele e a gente assim eu não consigo transmitir através dele. Ele está só mais como aviso, né? As imagens que a gente tem compartilhado, tá bom? Se você gostaria de contribuir ou ofertar financeiramente com a Igreja Batista do Natal, está aparecendo aí na tela os dados da conta da igreja para você então fazer a sua transferência bancária, fazer o seu depósito e você então vai estar colaborando com o nosso ministério. Tá bom? Vamos ver se eu tenho mais algum aviso. Não. Tá certo? Eu quero louvar a Deus, agradecer por essas 6, não foram 6, foram 7 semanas, porque teve uma que eu não consegui transmitir, né? Mas foram 6 estudos, né? Quero agradecer a Deus pelo tempo que nós passamos juntos aqui. Nós estamos planejando recomeçar com outro tema aos sábados, estamos só aí tomando algumas decisões e então nós vamos aí durante a semana avisar qual será o nosso tema dos sábados, às 17 horas. Vamos com certeza trazer algum estudo. As quartas-feiras nós temos feito aí, isso é mais agora para os membros da igreja e congregados, nós temos feito uma live, não é uma live, uma videoconferência de oração através do Google Meet. Então, se você é membro da igreja ou congregado, você quer participar, a gente está disponibilizando aí sempre um pouco antes das 20 horas, na verdade, o link para os irmãos entrarem, então participar, a gente se vê, a gente orar, compartilhar a bênção e pedidos de oração, tá certo? Então, quero agradecer pela sua paciência de ter estado conosco e que você possa ter sido abençoado, abençoada com o estudo dos 5 solas da Reforma Protestante. Isso é o que fundamenta a nossa fé como igreja. Então, é importante que todo crente ele conheça bem essas verdades. Tá certo, querido? Vamos orar, agradecer a Deus, tá bom? E nos vemos então próximo sábado. Amanhã nós nos vemos e próximo sábado estaremos aqui com um novo estudo. Se você tem algum tema que você proporia para nós trabalharmos aqui, você também pode fazer nos comentários. A gente pode ver as condições de trazer para você essa abordagem, tá certo? Queridos, Deus abençoe. Vamos orar agora em nome de Jesus. Paizinho, eu te agradeço por esse tempo que estive com esses irmãos aqui, compartilhando esse estudo relevante e importante para nós como igreja. Que o Senhor tenha falado ao coração, talvez de alguns irmãos que guardam ídolos no coração, que eles possam conseguir a libertação que precisam. Nos abençoa, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles que nos ouviram e nos ouvirão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus aí. Uma ótima noite, um ótimo domingo. Deus abençoe.